Em sintonia com o Novembro Azul, mês mundial voltado ao combate ao câncer de próstata, o Grupo Folha de Londrina esteve na Urolite para uma série de entrevistas com os profissionais que atuam na clínica de urologia. Desde 1971, escrevendo a história da urologia em Londrina, a Urolite conta com estrutura preparada para oferecer atendimento de excelência e os melhores serviços na área da urologia. Com um corpo clínico de referência na área, a Urolite cuida do paciente, do diagnóstico ao tratamento. A estrutura da Urolite conta com um centro cirúrgico para a realização de biópsias e procedimentos urológicos de hospital dia. Dr. Luiz Gustavo Toledo fala sobre o Roll-Up, técnica moderna para o tratamento do crescimento benigno da próstata, e analisa os efeitos da pandemia no diagnóstico do câncer de próstata. O Roll-Up, ele é uma sigla, né, de enucleação da próstata por laser de Home, né? Ele é um procedimento todo endoscópico, ele é feito pelo canal da urina mesmo. Está indicado para pacientes que têm o aumento da próstata e que têm indicação cirúrgica. Hoje o Roll-Up é o padrão ouro. Hoje nós utilizamos ele como a melhor forma de tratar esses pacientes com um aumento benigno da próstata, né? Não é um tratamento para câncer, é um tratamento para uma doença benigna de crescimento. E é a doença mais comum da próstata, né? Chegando a estatísticas a falar em homens acima de 80 anos, chegando a 80% de incidência na população. Então é uma doença bem comum que a gente tem tratado no nosso dia a dia aqui do consultório. A enucleação ela é feita toda por dentro do canal, né? Antigamente, para próstatas grandes, principalmente acima de 100 gramas, essa cirurgia era feita com incisões abdominais. Precisavam fazer ou pequenos cortes, uma cirurgia por vídeo, ou até um corte um pouco maior, de até 8, 10 centímetros. Hoje, com o desenvolvimento dos lasers de alta potência, nós conseguimos fazer esse tratamento todo por dentro do canal, né? E a Urolite adquiriu recentemente o único laser de alta potência do interior, que nós estamos utilizando nesses pacientes com benefício enorme, né? Principalmente na recuperação. Esses pacientes vão para casa mais cedo, usam menos tempo de sonda e uma taxa de sangramento bem menor com a utilização desse tipo de procedimento. Nós tivemos um atraso no diagnóstico de muitos pacientes, principalmente falando em câncer de próstata, né, que existe a recomendação de exames anuais, e boa parte dos pacientes perderam esse segmento, né? Eles vinham rigorosamente em consultas anuais e pela pandemia boa parte desses pacientes deixaram de vir ao médico, deixando um diagnóstico mais tardio. O câncer de próstata que tem que ser feito um diagnóstico precoce para atingir uma alta chance de cura. Nós temos visto alguns pacientes chegando em um diagnóstico mais tardio, diminuindo a chance de cura e aumentando até os riscos da cirurgia, ou às vezes nem podendo mais fazer o tratamento cirúrgico por conta desse atraso realmente que a pandemia nos trouxe, né? A pandemia acabou atrasando esse diagnóstico. Desde o ano passado, esse ano novamente a Urolite, a clínica tem incentivado esses pacientes e tentado trazer esses pacientes para cá, esses pacientes que perderam um pouquinho esse segmento, importante sempre fazer. Então nós estamos focando nesse tema novamente para que os pacientes que perderam o acompanhamento de 2020 e 2021, para que em 2022 a gente consiga renovar todos esses exames e trazer esses pacientes para diagnóstico precoce. A entrevista agora é com o Dr. Ricardo Brandina. Em pauta, o Novembro Azul, mês mundial voltado ao combate ao câncer de próstata. Dr. Brandina ressalta também o pioneirismo da Urolite e as inovações com a cirurgia robótica. Sim, o Novembro Azul é muito importante, Thiago, porque é o mês de conscientização para os homens. Lembrando que o câncer de próstata é o principal câncer que acomete os homens, depois do câncer de pele. É um câncer que tem uma incidência alta, né? 1 em cada 6 homens vão desenvolver câncer de próstata, e eu costumo falar que o melhor tratamento é o diagnóstico cedo, precoce. E o diagnóstico precoce é feito através de 2 exames simples, né? Que é o exame de sangue, conhecido como PSA, e o toque retal, que também hoje, né, a maioria dos homens aceita sem nenhum preconceito. Bom, a Urolite sempre foi marcada pelo pioneirismo, né? Então a história da Urolite é muito interessante. A história da Urolite começa há muito tempo atrás com o Dr. Lauro Brandina, Dr. Fraga e Dr. Mauro Bergonci. Eles fizeram o primeiro transplante de rim do Paraná, então um marco histórico, né, para a cidade, para o estado e até para o Brasil. Eles iniciaram o serviço de urologia do Hospital Universitário, começaram então a disciplina de urologia e formaram diversos urologistas que inclusive trabalham hoje
na região de Londrina, no Brasil e fora do Brasil. De lá para cá, os médicos que entraram na Urolite sempre tiveram essa marca de se capacitar, procurar algo novo e trazer algo novo para a cidade, né? A exemplo do Dr. Marco Aurélio, do Dr. Horácio, que foram pioneiros na laparoscopia. Eu já, pelo histórico do meu pai, sempre tive essa meta de trazer algo novo para a cidade. E então eu procurei a cirurgia robótica, que hoje é uma tecnologia real, né? Já existe há alguns anos no Brasil e que traz benefícios enormes para o paciente, especialmente no caso do câncer de próstata. Para isso eu fui para os Estados Unidos, morei lá durante 3 anos, me especializei em cirurgia robótica e em 2018, 2019, Londrina recebeu uma plataforma robótica que é chamada Da Vinci, esse é o nome da plataforma robótica, o Hospital do Coração adquiriu essa plataforma. E nós tivemos por 2 ou 3 anos essa plataforma que foi um sucesso na cidade. A gente conseguiu tratar e cuidar de quase 200 pacientes, não só de Londrina, mas região toda. A plataforma robótica é um avanço enorme porque ela consegue trazer a cura do câncer de próstata, no exemplo do câncer de próstata, sem os efeitos colaterais que as outras técnicas tradicionais poderiam trazer. Exemplo de incontinência urinária e perda da função erétil. Então o robô traz uma sutileza, uma precisão muito maior para a cirurgia, então a gente consegue curar o paciente e não deixar ele com sequela, né? O Hospital do Coração tem uma história de Londrina, o Hospital do Coração foi vendido, o robô, a plataforma robótica acabou saindo e hoje, esse ano, a Santa Casa adquiriu novamente um modelo mais novo da plataforma robótica, do Da Vinci. Então a Santa Casa Londrina vai ter novamente a plataforma e esperamos que esse ano já iniciaremos a operar na Santa Casa. Dr. Silvio Maia, que integra a equipe Urolite, fala sobre os tratamentos envolvendo a incontinência urinária. Como enfatiza, a incontinência pode ocorrer em homens e mulheres, em qualquer idade. Tiago, eu acho que é importante, antes de mais nada, a gente explicar, tentando procurar e dividir entre os gêneros, né, as técnicas que podem ser empregadas para homens e que podem ser empregadas para as mulheres. As pessoas normalmente estão familiarizadas mais com as técnicas cirúrgicas que se faz para as mulheres, né, aquela famosa cirurgia da telinha, que a gente chama de cirurgia de sling, que acontece quando a mulher perde urina com esforços, né, tossindo, espirrando. Essa é uma técnica já muito consagrada de conhecimento popular, né? Quando a mulher tem dificuldade para reter a urina, uma incontinência urinária por urgência, ou seja, daquela vontade, ela não consegue segurar, aí uma técnica que se usa atualmente muito é a injeção de toxina botulínica, tá? A injeção de toxina botulínica pode ser utilizada nessas situações. Em relação ao homem, é importante a gente enfatizar que, diferente da mulher, o homem não vai ter uma incontinência urinária em geral só por envelhecimento. A incontinência urinária por esforço no homem acaba acontecendo em situações onde ele foi submetido a alguma lesão daquela válvula chamada esfíncter, né? Então, uma grande cirurgia por um tumor intestinal, ou uma cirurgia por um tumor da próstata, ou uma radioterapia pélvica, ou um trauma muito grande que lesou o esfíncter, né, fraturas de bacia, e aí nessa situação ele passa a perder urina. Então, para o homem, basicamente, nós temos 2 técnicas que funcionam muito bem. Também é a cirurgia de sling, a colocação da faixa sintética, da telinha sintética, em situações onde o homem tem uma perda que a gente chama de moderada, né? Que seria mais ou menos aí usar até 2 absorventes ao dia. E acima disso, nós utilizamos uma técnica já muito consagrada, já desde a década de 90 vem sendo realizada, mas ainda, infelizmente, no Brasil não é uma rotina,
nós não conseguimos acompanhar outros países do mundo que já realizam desde 1990, mas aqui em Londrina já há alguns anos, há mais ou menos uns 10 anos, nós realizamos de rotina para grandes perdas urinárias a colocação do esfíncter urinário artificial, que nada mais é do que um aparelho colocado por cirurgia que possui uma válvula onde o paciente ativa e desativa esse esfíncter a hora que ele quer urinar e a hora que ele urinou, esvaziou a bexiga, ativa novamente para que pare de perder. A entrevista agora é com o Dr. Marco Aurélio Rodrigues. Ele ressalta as evoluções no tratamento da hiperplasia prostática benigna. Durante anos, o padrão ouro para o tratamento da hiperplasia prostática benigna, o crescimento benigno da próstata, foi a ressecção endoscópica da próstata, um método amplamente utilizado em todo o mundo. Ao longo dos últimos 50 anos, vários métodos surgiram e tentaram substituir a ressecção tradicional endoscópica. Entretanto, nos últimos anos houve um desenvolvimento que foi o surgimento da enucleação da próstata a laser, especialmente utilizando um tipo de laser que se chama Holmium, que isso talvez venha a mudar esse paradigma de tratamento da hiperplasia prostática benigna. Por quê? Porque ele é um método que consegue fazer uma enucleação, quer dizer, uma retirada quase completa do crescimento prostático benigno. O tempo de internação é menor do que de uma cirurgia endoscópica tradicional e a recuperação, sem dúvida nenhuma, é mais rápida. Então, ele é um método que deve desbancar, em algum tempo, a ressecção endoscópica como padrão ouro para o tratamento da hiperplasia prostática benigna, o tratamento cirúrgico, é claro, né? Então, isso aqui em Londrina teve início há um ano atrás, mais precisamente em dezembro do ano passado. No início, os equipamentos vinham de fora e até uns colegas de fora vinham para nos apoiar na técnica, e agora o grupo se preparou para isso e o grupo adquiriu um equipamento de Holmium laser e passou a fazer isso agora de rotina no nosso serviço. Dr. Frederico Fraga, que integra o corpo clínico da Urolite, fala agora sobre o cálculo renal. Tiago, o cálculo renal é uma doença que aflige mais ou menos 10% da população e também é responsável por 1 em cada 10 casos de pronto-socorro. Então, tem uma relevância muito grande a gente fazer diagnóstico desses cálculos e fazer o tratamento. Existe basicamente o tratamento na hora da urgência, que é o paciente que está com dor, e existe o tratamento também quando o paciente já não está com dor, mas tem a presença de um cálculo. Vale a pena a gente ressaltar que esse cálculo ele pode trazer vários problemas. Além da dor, pode ser causa de infecção, obstrução e às vezes até perda dessa unidade renal. Quando o paciente está com dor, no pronto-socorro a gente alivia a dor, faz o diagnóstico e muitas vezes tem que ser feito um tratamento cirúrgico. Quando o paciente não tem dor e tem o cálculo, a gente deve aprofundar a investigação para saber se esse cálculo ele pode ser feito um tratamento clínico ou se esse cálculo pode ser feito um tratamento menos invasivo, que às vezes que é com a aplicação com a máquina de litripsia, a máquina de quebrar pedra. Hoje nós temos vários tratamentos endoscópicos minimamente invasivos para poder fazer o tratamento desse cálculo, muitas vezes antes desse cálculo até trazer algum tipo de dor para esse paciente. Então a gente considera que é muito importante para o paciente que tem cálculo, que é cálculo renal que é muito relevante, fazer o tratamento durante o período que esse cálculo está se manifestando, mas também fazer um acompanhamento depois. Uma parte muito importante nesse acompanhamento depois é ressaltado pela importância da hidratação. Então a maioria dos cálculos formados eles se devem principalmente a uma cristalização de algumas substâncias na urina que, se esse paciente ingerir bastante líquido, essa urina fica mais diluída e a formação do cálculo diminui bastante. Então a gente deve fazer um acompanhamento para saber se esse paciente está diminuindo essa formação de cálculos e se eventualmente ele precisa fazer mais algum tratamento complementar. A entrevista agora é com o Dr. Ilios Roberto de Campos, que fala sobre a nova estrutura da Urolite. Em 2020, a Urolite foi para suas novas instalações, na Rua Olinda.
Nós aqui no Urolite somos uma clínica essencialmente urológica, somos em 11 urologistas aqui. A história da Urolite não é de agora, é uma história antiga já em Londrina, mas a partir de 2020 nós viemos para as nossas novas instalações, né? Antes nós estávamos ali na Avenida Bandeirantes, agora estamos aqui na Rua Olinda. E aqui nós contamos com salas de pequenas cirurgias, são 11 consultórios urológicos, salas de procedimentos urológicos, como por exemplo estudo urodinâmico, fluxometria, local para tratamento de pedras nos rins com nefrolipsia extracorpórea, locais para condutas pequenas cirurgias, como por exemplo vasectomia, cirurgias de fimose. O atendimento urológico é bem amplo. Contamos com locais para fazer exames laboratoriais, contamos com exames de ultrassom, todos aqui na clínica. Então o paciente urológico ele consegue vir aqui e ter o atendimento completo, desde a consulta até os exames e até a passagem de volta com o seu urologista. E também, muitas vezes, o tratamento clínico e cirúrgico é feito aqui mesmo. A clínica é bem completa.